o Ricardo Catani, que era amigo da Rosa, meu amigo, e também conhecido do Fábio. Quem? Muito boa noite. Vamos dar início a mais um evento da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André, 38ª subseção aqui da região do ABC. Mais uma live especial em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente. Portanto, essa semana fizemos vários trabalhos aqui, várias lives, fizemos um evento já na segunda-feira, fizemos ontem, todos eles em consonância com os temas ambientais, mas também para falar da nossa situação em relação à pandemia. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a nossa presidente da subseção, que está nos assistindo, dizer para ela sempre dar confiança para a realização dos nossos eventos, cumprimentar os nossos convidados, o Dr. Carlos Sanseverino e o Dr. Fábio Feldman, dizer que é uma satisfação imensa recebê-los aqui na nossa subseção, mesmo que virtualmente, neste evento que nós vamos bater um papo acerca dos desafios, né, do meio ambiente pós a pandemia, que, na verdade, nós não sabemos ainda quando ela terminará, né? A Comissão de Direito Ambiental, para contar um pouco do histórico do nosso trabalho aqui na subseção, ela já está vigente na minha gestão, sob a minha presidência, há 4 gestões, mais ou menos um tempo que se coaduna com a gestão do Carlos, depois na gestão do Fiorilo, quer dizer, nós temos um histórico de participação na área ambiental já há bastante tempo e sempre com os senhores, doutor Fábio, doutor Carlos, já nessa longa jornada. Então, eu passo a palavra para vocês para uma breve apresentação e depois a gente faz uma troca aí do tema. Vou começar com o Carlos e depois com o Fábio. Carlos, boa noite. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo contribuir com a nossa subseção, com a Comissão de Direito Ambiental. A verdade é cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando, acompanhar os colegas que estão nos acompanhando, e saudar com muito carinho a Rosa Ramos, que quando eu cheguei lá nos anos de 2000 e pouco na OAB, ela na área ambiental, porque eu sou mais velho que a Rosa, e sou aluno aqui do Fábio Feldman, que é uma referência, meu guia e meu padrinho na área ambiental, pessoa que eu tenho extrema admiração, e a Rosa acabou se tornando uma grande irmã de vida. Nós atravessamos os últimos 20 e poucos anos juntos na Ordem dos Advogados do Brasil e fizemos um trabalho, naquela época, com o timão do Durso, depois o Marcos da Costa, sempre com o apadrinhamento do Dr. Ruiz Aprobato, e um trabalho que foi exercido tanto na estadual Paralisou aqui, viu? Eu acho que o problema está lá com o Carlos. Quem paralisou foi o Carlos, caiu a rede dele. Carlos voltou. Voltou. Então, naquilo que eu estava dizendo, nós fizemos um trabalho... Você tá, Rosa? Eu estou ouvindo. Eu estou bem também, estou ouvindo você. Está dizendo que está... Tudo Mas bem. o Carlos não. Carlos? Estão me ouvindo? Oi, Sim. Estão me ouvindo? Não, eu não estou ouvindo. Fábio não está ouvindo? Estou passando para aí. Não estou mexendo aqui. Tá lá. Está ouvindo agora, Fábio? Melhorou? Está ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Eu te ouço perfeitamente, Carlos. Eu não. Fábio, consegue me ouvir? Rosa, a mim você está ouvindo. Normalmente. Não, Carlos, é pessoal comigo. Eu acho que é algum... Vamos lá. Vamos. Não sei, porque talvez seja o sinal do Fábio, será que não? Porque não, eu porque escuto bem a Rosa. O Fábio está me ouvindo bem também. Bom, enfim,
Acho bom, até em respeito ao pessoal que está nos ouvindo, eu sigo. Daqui a pouquinho o Fábio consegue nos ouvir. Então, é para dizer que esse trabalho que nós fizemos, ele, na verdade, nós recebemos tanto a Rosa, que trabalhou junto ao professor Márcio Camarassano, que eu tive a honra de suceder na presidência da OAB, da área ambiental do Estado de São Paulo. Nós tivemos, tanto a Rosa, quanto o Márcio, quanto eu, uma enorme obrigação que foi... Acho que o problema, Fábio, está com o Carlos na transmissão dele. Ele acabou caindo. Eu estou ouvindo vocês. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Tá. Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? O seu vídeo caiu, Carlos. Era lá que nós vamos ver já. E para mim o áudio também, viu, Rosa? É engraçado que eu estou ouvindo bem vocês. Cadê o vídeo aqui? Caiu, se não está aparecendo aqui, caiu. Não, Érica, eu estou ouvindo bem. Você pode me ajudar aqui só com o vídeo? Que eu estou tentando entrar aqui. Vamos ver. Pronto. Bom, enquanto isso, Voltou? vamos... Tudo bem? Só o Fábio que está com essa dificuldade. Nossa, ele caiu agora, inclusive saiu da live. Enquanto isso, nós vamos cumprimentar quem está nos assistindo. Aqui estamos com a Ângela Machado, a querida Ângela, que é lá do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, o Maurício, cumprimentando o Carlos, a Cibele Silva, que é muito próxima sua também, Fábio, lá do Consema, dizendo que nós somos a inspiração. Na verdade, Cibele, você que é a nossa inspiração, temos ainda um longo tempo aí com a sua contribuição, viu? Ô, Fábio, vamos tocar nós, então, enquanto o Carlos registra lá os equipamentos dele, que deve ser alguma coisa acerca dos equipamentos que ele está usando. Não sei se ele está usando o iPad, o iPhone, mas, enfim, eu estou vendo aí os seus animais transitando, e eu estou começando a ficar com inveja, que acho que eu vou colocar os meus também, viu? Eu vi um gato passar lá atrás. A Rosa, agora eu estou com 2 gatos, e hoje até saiu uma matéria do Estadão sobre esses gatos que chamam Bengals, que é uma mistura de gato com guepardo. Então, ele parece uma oncinha, e eles são levadíssimos. Levadíssimos. Ai, que bacana, eu amo gato. Quê? Eu adoro gato. Inclusive, o ano passado, nós fazemos, anualmente na UAB, eu estaria na 7ª edição do nosso Café Ambiental. Eu criei isso e, anualmente, no Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente convida algumas pessoas, outras comissões da subseção, e fazíamos um café, efetivamente, em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente. O Carlos, o ano passado, inclusive, foi um dos nossos homenageados, com muita honra, e eu combinei com uma amiga, uma doutora que cuida da comissão do direito animal, da subseção, e adotei um gatinho no dia do evento. E ele está enorme, viu, Carlos? Você se lembra, né? Ele se chama Zayn, está enorme, daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Mas então, Carlos, vamos concluir, porque acho que agora está tudo bem. O Fábio te ouve bem? Não, o Fábio está me ouvindo bem. Que bom. Na verdade, era só para dizer que na história da OAB, nos últimos mais de 30 anos, né, Rosa? Quem conhece sabe que o primeiro presidente da Comissão do Meio Ambiente da Ordem foi o Fábio Feldman. O Fábio que virou uma referência para nós todos que somos estudiosos, porque, para quem está nos acompanhando, talvez não saiba, mas o meio ambiente, efetivamente, só ganhou o protagonismo que ganhou em relação à área jurídica pós a Constituinte, onde o deputado Fábio Feldman acabou sendo o patrono da incisão na nossa Constituição do artigo 225. Quer dizer, a partir do Fábio é que nós pudemos constatar fortemente a presença de um arcabouço legal que passou a proteger o meio ambiente. E o Fábio
então, vinha lá da Comissão de Direitos Humanos, que tinha, não é, Fábio? Você pode contar melhor essa história, que tinha um departamento ambiental dentro da OABI. O Fábio, então, acabou presidindo a primeira comissão do meio ambiente da Ordem, e lá, a partir de 2003, quando eu sucedi o Márcio Camarassano, nós fizemos um trabalho, e bem de registrar, sabe, Rosa, para os anais da nossa Ordem, que essa plataforma de nova visão do direito ambiental, eu tive o juízo, na época, de convidar o Fábio para almoçar, portanto, estamos falando de coisas que aconteceram aí há quase 18 anos atrás. Nós fomos almoçar e eu peguei as luzes com ele, né? Naquela oportunidade, fui almoçar com ele, vou provocar algumas pessoas, fui almoçar com o Herman Benjamin, fui almoçar com o doutor Aprobato, fui almoçar com algumas pessoas para buscar orientação e por ter juízo. E uma delas foi também o Márcio Camarassano e a Rosa Ramos, que foram e sempre serão para mim referências de como a gente deve dirigir a instituição, a Ordem dos Advogados, como também, em especial, a área ambiental. E eu acabei, então, sendo guindado à presidência da Comissão do Meio Ambiente por 3, 4 gestões seguidas e depois 2 gestões, 3 gestões na área federal. Uma como presidente, uma como diretor e uma como vice-presidente. E tive a honra de ir junto com o Fábio na enigmática e referencial COP21. Estivemos juntos, né, Fábio? Em Paris. E fizemos uma representação da delegação brasileira, representando todos os advogados brasileiros, e COP21, que até hoje traz frutos para nós. Então, na abertura dessa nossa live, para que as pessoas possam acompanhar e entender, a gente tem um trabalho, nesses últimos quase 30 anos, de transição, de importância da OAB. Aqui eu quero provocar o Fábio, provocar você, Rosa, com um questionamento, né? Ao falar das mudanças climáticas, ao falar da importância do meio ambiente, ao falar do momento que nós vivemos de pandemia, sempre se fez uma correlação no mundo entre pobreza e meio ambiente, argumentando que onde se existe a pobreza, existe pouco cuidado com o meio ambiente. E há, infelizmente, constatação de que isso não se restringe somente a países com pouca condição financeira. Nós temos tanto gente morrendo por excesso de comida nos Estados Unidos de diabetes, como gente morrendo de falta de fome na África. Então, como o Fábio, na minha opinião, continua sendo a maior referência de maior autoridade ambiental do país, eu queria uma palavra do Fábio sobre esse momento que nós estamos vivendo, Fábio, em que o IBGE indica que a gente tem metade dos brasileiros sobrevive com R$ 438 mensais. São 105 milhões de pessoas. No Brasil, nós temos 10% da população, que são apenas 10%, sobrevivem, os mais pobres, com R$ 112 por mês. E 1% dos brasileiros, segundo o IBGE, que é a fatia rica da população brasileira, 1% dos 211 milhões de brasileiros que nós somos hoje, um pouco, não vivem com valores acima de R$ 17 mil. Então, nós estamos falando que 99% do país recebe menos de R$ 17 mil por mês. 99%. Um país que ainda 50% da população não tem saneamento básico. Como falar, Fábio, em desenvolvimento sustentável? Como programar essa onda em que nós todos estamos em casa agora e que os rios estão mais limpos, que a energia está menos poluída, mas, por outro lado, as pessoas estão produzindo um lixo muito maior em casa. Então, você que é o protagonista hoje, não só do meio ambiente, mas das mudanças climáticas, e que vem alertando sobre essa questão da queda da temperatura no mundo, que recomendação você faz para nós, Fábio, para esse período pós-pandemia, para que a população, tanto brasileira como a
a área acadêmica internacional que você tão bem frequenta, o que a gente pode dizer para quem está nos acompanhando em relação a cuidados com o meio ambiente neste momento, para que a gente possa, de repente, aproveitar alguma coisa de útil com esse momento em que nós todos estamos confinados em casa e, quem sabe, reaprender a lidar com o meio ambiente. Boa noite, Fábio Feldman. Boa noite. Primeiro, queria agradecer, Rosa, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo e não vou resistir que eu recebi notícia de um gatinho que está precisando ser adotado. Dá para ver aí, não? Não. Ai, que fofo! A história desse gato é o seguinte, ele foi deixado numa fábrica, provavelmente pelo dono, porque ele é muito bem cuidado, ele é um gato que vai para o colo, tem coleira, e nessa fábrica tinha uma pessoa que cuidava dele, e essa pessoa foi demitida, então ele está sendo colocado para adoção. Ele é um siamês lindo, então se alguém tiver Vamos interesse... encaminhar ele, Fábio. Você vai ver. Vamos ver Falar, se a Fábio? gente consegue... Como? Se você me permitir, quero só destacar aqui as pessoas que estão nos assistindo. Eduardo San Martín está nos parabenizando pela organização do evento. Eduardo San Martín, que preside atualmente o Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. O Jael Ravetti, amigo em comum aqui, nosso querido amigo Jael Ravetti. O Domênico Donângelo Filho está por aqui também. E o Nelson Pompeu, todos eles nos cumprimentando e assistindo ao evento. Fábio? Rosa, eu encaminhei para você aí no seu celular os dados do gatinho. Eu não resisti a fazer um pouco essa colocação, porque, de fato, quer dizer, isso, né, Carlos, mostra quer dizer, como o comportamento humano é contraditório. A pessoa cuida do gato como se fosse o filho do animal, dorme com ele, de repente, por algum motivo, não quer mais ficar ou não pode, e larga o animal, quer dizer, no meio do nada. Então, esse é um outro grande desafio, viu, Fábio? Você sabe que esses dias, aqui no meu condomínio, para dar uma parte, porque eu acho que nós estamos falando de meio ambiente, falando de fome, como o Carlos Sanseverino bem colocou, nós aqui no nosso condomínio acolhemos muitos animais. Eu acho que muitas pessoas sabem que aqui nós acolhemos e cuidamos. E, recentemente, foi encontrado um animal muito bem cuidado aqui na rodovia, que eu moro próximo a uma rodovia. E o comentário das acolhedoras que cuidaram desse animal e estão encaminhando ele para adoção, elas comentaram sobre isso, que tem muitas famílias, na verdade, abandonando animais mesmo, em razão da crise, em razão das condições que muitas pessoas estão vivendo. Né? Porque entre alimentar a família e um animal, obviamente a tentativa às vezes de adoção e às vezes não consegue, e às vezes até coloca esse animal em algum lugar onde ele imagina que ele vai ser adotado. Né? Mas enfim, Fábio, boa noite. Eu não resisti. Muito obrigada, viu? Mas, enfim, deixa eu fazer alguns comentários sobre o que o Carlos relatou. Quer dizer, de fato, quer dizer, na década de 80, eu comecei a fazer parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E não preciso lembrar a todos vocês que, ainda no regime militar, a Comissão de Direitos, quer dizer, especialmente no regime militar, a Comissão de Direitos Humanos da OAB tinha um papel muito relevante, muito protagonista, não sei, quer dizer, e os advogados tiveram um papel muito relevante. Daí eu fui convidado para participar, e logo depois, na verdade, foi uma subcomissão de meio ambiente na Comissão de Direitos Humanos. E por que eu estou comentando isso, Rosa? Porque a grande discussão que existia naquela época, e que ainda existe hoje, é se o direito ao meio ambiente é um direito que pode ou deve ser visto como um desdobramento de direitos humanos, ou ele é autônomo. E, aliás, é por isso que, às vezes eu vou em debate, as pessoas perguntam do texto constitucional, quer dizer, você tem o artigo 225 que fala todos têm direito ao meio ambiente, e não está elencado o direito ao meio ambiente dos direitos fundamentais, porque não havia naquela época ainda, eu diria até uma reflexão sobre isso. Né? Então, quer dizer, você
tinha o capítulo do meio ambiente e você tinha, na verdade, todos os direitos fundamentais que vocês conhecem. E agora, Carlos, com a questão da mudança do clima, voltou uma discussão sobre direitos humanos e meio ambiente. Quer dizer, é uma discussão muito interessante, né? E no caso da Constituição brasileira, quer dizer, como o 225 fala todos têm direito ao meio ambiente, tem uma interpretação que o todos não se referem apenas a humanos. Na verdade, que o todos serão todos os seres vivos. E eu estou contando isso porque, quer dizer, o fato de ele ter ido para o 225 foi porque, naquele momento, quer dizer, a discussão sobre meio ambiente estava num outro patamar. Era uma discussão muito diferente. E o que o Carlos colocou, quer dizer, era uma discussão, inclusive no Brasil, San Martín deve lembrar, que a questão era do direito ao desenvolvimento versus o direito ao meio ambiente. Quer dizer, eu, naquela época, era convidado para participar de palestras que era progresso versus meio ambiente, desenvolvimento versus meio ambiente. E esse tema do desenvolvimento evoluiu muito, né? Quer dizer, você tem agora os indicadores do desenvolvimento humano, quer dizer, naquela época, a discussão, Rosa, se fazia num contexto totalmente diferente. E por isso que foi criada uma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos. E só alguns anos depois, a Comissão de Direitos de Meio Ambiente se transformou numa comissão autônoma das demais comissões. Quer dizer, é uma história interessante, né? E eu tenho acompanhado aí, ontem eu tive uma reunião de praticamente tarde inteira para discutir uma espécie de primata chamado muriqui. Os primatas, o Brasil tem 20% dos primatas, nossos primos, os macacos no mundo, e mais de 20% está ameaçado de extinção. Então, quando se entra como o que fazer, como fazer para proteger os primatas, há uma discussão se não seria possível entrar com uma ação judicial em nome dos primatas. Quer dizer, que não é uma discussão brasileira, que é uma discussão mundial. E eu estou colocando isso porque, quer dizer, esses 30 anos foram anos de muita evolução, né? Eu acho que devo ter sido um dos primeiros advogados a trabalhar com direito ambiental, que naquela época não estava consolidado como hoje, e uma das grandes discussões era Cubatão, onde as crianças estavam nascendo anencefálica sem cérebro. Então, quer dizer, houve uma grande evolução nesses anos, mas, particularmente no Brasil, nós estamos vivendo um período muito crítico em relação aos temas ambientais, quer dizer, não só em relação à Amazônia, cujo desmatamento coloca o Brasil como o único país importante do mundo que não diminuiu as emissões, como o Carlos falou, em relação à pandemia. O Brasil aumentou as emissões exatamente pelo fato de que as emissões brasileiras, em grande parte, são resultante de desmatamento e queimada. Então, quer dizer, e o que o Carlos colocou, que eu acho importante da pandemia, é que, verificando as imagens de satélite sobre a China, sobre outros países, o caso de Veneza, mesmo teve uma matéria, não sei se foi no Jornal Nacional, mostrando que na praia de Botafogo voltou a fauna, quer dizer, muitas tartarugas. O que a pandemia está mostrando é que as atividades econômicas são responsáveis pela poluição. Isso parece super óbvio, mas não é tão óbvio para a maior parte da população. Então, eu acho que da pandemia, o que vai acontecer é que, com a clareza de que as atividades econômicas são as grandes responsáveis pela poluição, pela emissão de gases de efeito estufa, o Sr. Severino e a Rosa falaram pelo lançamento de lixo, quer dizer, hoje um dos grandes dramas do planeta é lixo nos oceanos, né? Eu acho que haverá uma discussão num outro patamar. Que patamar é esse, Rosa? De que realmente as atividades econômicas, na verdade, terão que se sujeitar a mudanças tecnológicas, elas terão que usar menos recursos naturais e certamente terão que emitir muito menos carbono nas atividades econômicas do que emitem hoje. Só para Fábio, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Isso que você acabou
dizer, né, a gente tem visto, até saiu uma reportagem mostrando que o satélite da NASA tem registrado uma concentração de dióxido de nitrogênio, mostrando que em muitos países isso caiu drasticamente, né? Inclusive lá em Wuhan, epicentro da pandemia da Covid-19, onde o mapa era vermelho, laranja e ficou azul. Ok, mas você disse rever alguns conceitos, entender de novo o desenvolvimento sustentável. Vale ainda, e aí eu acho que para que a gente tenha alguma pedagogia no nosso papo, e a Rosinha conhece bem isso, a Rosa é professora no tema, vale ainda a gente replicar as ODSs, as 4 ODSs que a gente pode lembrar lá do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mobilizando respostas para a área de saúde, serão vitais, exemplo, a ação contra a mudança global do clima, vida terrestre, vida na água, consumo e produção responsável. Você acha que, em razão da pandemia, nós vamos ter que rever as ODS? Não, eu acho, Carlos, que as ODS, quem acompanha, as ODS, na verdade, elas se constituem em algumas ODS e muitas metas, 169 metas. Eu acho que a pandemia vai fazer com que você priorize algumas, porque quando você quer tratar de tudo, o risco que você tem é não tratar de nada. Então, quer dizer, as ODS cobrem praticamente tudo. As ODS são, digamos assim, uma versão número 2 da Agenda 21. Agora, nós não podemos esquecer que a grande suspeita da pandemia, não sei se vocês sabem, teriam sido morcegos. Zoonose, né? Zoonose, isso quer dizer que são doenças que são decorrentes, inclusive, de animais silvestres que no convívio, no contágio com os humanos, transmitem essas doenças. Então, esse é um aspecto também importante. Quer dizer, eu acho que, claramente, não sei qual é a sensação de vocês, antes de começar, a gente estava comentando com a Rosa, o mundo vai ser outro depois da pandemia. Quer dizer, o trabalho remoto, o home office, veio para ficar. Vocês concordam comigo? Quer dizer, claro. Escritórios de advocacia. Quer dizer, tem os escritórios que têm 300 advogados e ocupam 9 andares de um determinado edifício. Provavelmente, eles vão fazer um sistema de rodízio em que parte expressiva desses advogados passarão a ficar em casa. Quer dizer, então, eu acho que a pandemia... Quer dizer, o mundo já é outro, né? Em função da pandemia, em termos de comportamento, em termos de cultura, é um mundo totalmente diferente. Como entender isso, né, Rosa? Carlos, eu acho que exige uma grande reflexão da nossa parte, não é isso? Quer dizer, e o Carlos colocou uma coisa que eu acho que o Brasil também não será outro. Quer dizer, quando vocês veem duas notícias. Primeiro, o número gigantesco de pessoas cadastradas para receber os R$600. Acho que vocês viram. Quer dizer, R$600 dividido por 30, vocês veem quanto dá por dia. Então, mostrando uma pobreza enorme no Brasil, não é isso? Quer dizer, que não estava quantificada, porque essas pessoas, fora aquelas que estavam cadastradas no Bolsa Família, não estavam visíveis para o poder público. Elas ficaram visíveis. E um dado, não sei se vocês viram hoje, assustador, não sei quem viu o Valor hoje, que mostra que pessoas da classe A e B, ou seja, não a base da pirâmide, o vértice, é isso, Carlos? Pessoas que estão no topo da pirâmide. O topo da pirâmide. Topo da pirâmide, saiu hoje uma matéria no Valor, que essas pessoas se inscreveram para receber os R$600. Quer dizer, é grave, né? Um país que você tem esse bando de pessoas, quero insistir, que dependem de R$600 para sobreviver, e pessoas do topo da pirâmide se inscrevendo. Inclusive, vale a pena ver essa matéria, porque eu acho que ela é muito emblemática. E daí fizeram uma pesquisa qualitativa, e daí a resposta dessas pessoas, não, mas eu pago muito imposto, está na hora de eu receber de volta. Então, eu acho que a pandemia
está revelando muita coisa no Brasil, está revelando a importância, por exemplo, eu que fui constituinte, da importância do Sistema Único de Saúde, que nunca foi valorizado. Ele tem defeitos, ele tem problemas, mas o Brasil, qualquer cidadão pode ir no hospital, não é isso? Público, e tem atendimento. Imaginem o que há nos Estados Unidos, que, na verdade, o cidadão não tem cobertura. E, aliás, uma das obras do Trump foi acabar com o Obamacare, que era uma tentativa do Obama de criar um sistema de saúde nos Estados Unidos. Então, o que eu acho é que nós temos, aliás, Rosa, vai uma sugestão para você, tá, se o San Martín está ouvindo a gente, a Cibele, é a gente começar a discussão, quer dizer, o que a pandemia está nos ensinando sobre o mundo, porque a pandemia, o impacto da pandemia não é no Brasil, é no mundo. Segundo, no Brasil, isso. E na nossa área, no meio ambiente também, quer dizer, acho que mostrar que não tem poluição quando as pessoas não estão vivendo o seu cotidiano, quer dizer, traz a lição que é necessário que a gente passe a retomar as atividades com o menor impacto ambiental possível. Acho que essa é a lição, é isso. E no caso do Brasil... Acho que o impacto de governança, né, Fábio, eu acho que isso também deixará uma grande lição, porque eu não sei se o Carlos vai se lembrar disso, assim que você assumiu a Comissão de Infraestrutura, na gestão do Marcos da Costa, nós estávamos lá com o amigo Rubens Rizek e discutindo as questões de transporte na cidade de São Paulo. E nós discutimos o trânsito na cidade de São Paulo com algumas sugestões de por que a gente não poderia mudar o horário de algumas atividades. Eu não sei se você se recorda disso. Isso entrou numa grande discussão, porque a pandemia está demonstrando hoje, por exemplo, que você pode mudar várias atividades, colocar muitas pessoas trabalhando em casa, e isso só vai trazer benefícios. Quer dizer, e não será a pandemia, eu acho que isso vai se manter, como o Fábio colocou, por exemplo, terão um monte de varandas gourmet, né, que vão virar home office, com certeza, porque é muito melhor para todo mundo, né? Você não precisa se deslocar para o escritório todo dia. Nesse aspecto, Rosa, vamos lembrar o seguinte, né? O Fábio Feldman foi visionário, embora, infelizmente, a mãe dele tenha sido lembrada muitas vezes, o Fábio foi um cara que instituiu, há muitos anos atrás, ele foi secretário do Meio Ambiente, foi candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele instituiu o rodízio. Um rodízio que, naquela oportunidade, era como se falar, lá nos anos 80, de que você não podia fumar em determinados lugares. As pessoas fumavam no avião, né, usar cinto de segurança. Hoje em dia, você não tem nenhuma capital na Europa, nos Estados Unidos, nenhum país de primeiro mundo que se questione cinto de segurança, cigarro, rodízio. Então, as pessoas estão fazendo rodízio de dia, rodízio de entrar na cidade, no centro da cidade. Por quê? Porque não é impossível você viver. O Estado de São Paulo hoje tem quase 8 milhões de automóveis. Então, fica impossível, né? A velocidade média, você já me ouviu falar isso, Rosa, das 18 às 20 horas, a velocidade média na cidade de São Paulo é de 12 km por hora em época de não pandemia. 12 km por hora, o Borba Gato, aqui a estátua dele, ele de carroça andava 15 km por hora. Então, nós estamos num contrassenso, estamos andando para trás. Então, quer dizer, quando o Fábio fala em rever as coisas, nós estamos todos tendo que rever. Então, nós sabemos, você disse do nosso presidente San Martín, que está acompanhando, que é o homem hoje que preside a Comissão do Superior do Meio Ambiente da Fiesp, é possível, sim, pensar num desenvolvimento sustentável. Isso existe em todas as capitais mundiais, nós temos que trazer esse conceito para cá. E agora, com essa história da pandemia, acho que forçosamente, nós, como disse o Fábio, muitos de nós estamos experimentando coisas e vê que dá certo trabalhar de home office, dá certo você deslocar menos, dá certo você dar mais atenção para algumas coisas. Então, eu acho que a humanidade está aprendendo a viver de outra forma em razão da pandemia, não é? Não, Rosa, vou te contar uma coisa engraçada. O Mário Covas não tinha nenhuma paciência comigo quando eu era secretário e ele governador. Daí teve um fim de semana que acho que para descer para a Baixada, as pessoas demoraram 22 horas. Daí eu fui lá falar,
o governador tem uma ideia excelente. Vamos criar um escalonamento de horário no uso da Anchieta Imigrantes. O que acontece hoje? Todo mundo sai no mesmo horário e, portanto, a pessoa que levaria 2 horas leva 8 horas. E o Covas não tinha paciência comigo. Ele disse, Fábio, você quer se meter até nisso? Saia já da minha sala. Porque, na verdade, é uma questão de mudança de Paradigma. e software, o que você falou. Quer dizer, você vai... Quando deu a discussão agora com o Bruno do rodízio, aliás, vocês não sabem o que o Bruno foi ameaçado por causa do rodízio. Eu conversei com eles, eram, assim, posts, ainda bem que o câncer está te comendo, quer dizer, umas coisas assim, hiperagressivas. Isso porque ele fez o rodízio, né? E eu conversei muito com o Bruno esse período, quer dizer, a história de sobrecarregar o transporte público. Isso também foi uma coisa muito criticada. Faz um escalonamento de horário, quer dizer, combina, inclusive, com as grandes empresas, tal, quer dizer, pega os supermercados de uma região, entendeu? E você muda o horário das pessoas que vão trabalhar. Concorda? Escola, por que a escola tem que colocar a criança de 7 anos de idade às 7 horas da manhã dentro da escola? Me diga. Né? E olha, eu tenho escola. Né? Quer dizer, por que a escola não pode começar como em Londres, por exemplo? Está certo que é por causa do frio, mas começa às 9h30 da manhã. Não, né? por isso que eu digo, quer dizer, turnos. Eu acho que o que falta, aliás, eu tenho refletido muito sobre questão ambiental. Inclusive, tenho falado muito com o Carlos, que não sei se vocês sabem, quem tem feito um trabalho muito bom nisso é o Natalini, o Gilberto Natalini, que as invasões na tua região aí, Rosa, e na Cantareira são organizadas pelo PCC, crime organizado. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, quer dizer, o que vai acontecer pós-pandemia? Primeiro, os estados estão quebrados. São Paulo está equilibrado, mas você tem estados que estão literalmente falidos, que é Rio de Janeiro, Minas, o Goiás, quer dizer, são estados que já estavam numa situação péssima. Imagina o Rio Grande do Sul também, quer dizer, esses estados, Rosa, não vão se recuperar. Aliás, o economista-chefe do Banco Itaú diz que o Brasil só se recupera em 2025. Não sei se vocês viram isso. Ele retoma o PIB do ano passado em 2025. Não sei, quer dizer, eu não acompanho. Mas uma discussão que a gente podia até organizar, que é o uso da tecnologia. Quer dizer, fiscalização, sensoriamento remoto, que é o que o Carlos falou, monitorou a poluição via satélite, não é isso? Quer dizer, então, nesse evento de ontem, sobre os muriquis, teve um pessoal que fez uma exposição que foi desenvolvido aqui no Brasil. O muriqui é um macaco da Mata Atlântica, é uma espécie ameaçada de extinção. Tal. E aí eles estavam dizendo que, junto com o dinheiro da Fundação Boticário, eles desenvolveram um drone que usa 2 câmeras, uma câmera termal, que é calor, e uma câmera de cor. E é sensacional, porque daí você vê os macacos, Rosa, que você não olha, você vê os macacos andando na mata. Então, quer dizer, a discussão que a gente tem que fazer e propor, eu acho que aí vocês, mais do que eu, contem com o meu apoio, quer dizer, nós teremos que caminhar rapidamente para o uso de tecnologia, na fiscalização, quer dizer, tecnologia, por exemplo, se você pode monitorar, por exemplo, automóveis, a inspeção e manutenção. A inspeção e manutenção politicamente é inviável, vocês acompanharam isso, não tem como fazer inspeção e manutenção. Foi bandeira política do Haddad, ganhou a eleição para acabar com a inspeção e manutenção, não tem juízo de valor aí, todo mundo sabe qual a minha opinião, mas se você começar a restabelecer aquela discussão de chip nos automóveis, você vai, na verdade, fiscalizar por barreira eletrônica. O carro passou, você tem ali um sensor que vai dizer quanto de monóxido de carbono, quanto de particulado. Quer dizer, eu acho, Rosa, que a gente tem que pensar numa revolução digital. Isso eu estou falando um cara que tem
Os amigos sabem das minhas dificuldades, eu sou analógico, eu não sou muito digital. Fábio, mas até a própria autofiscalização, porque, por exemplo, hoje, a maior parte das seguradoras, você faz o autosseguro, né, enviando fotos, enfim, quer dizer, eu acho que isso é totalmente impossível de se fazer. Não, eu sou a favor da autofiscalização, Rosa, mas eu acho que, quer dizer, a autofiscalização caberia, quer dizer, se você elencar uma tipologia de atividades, empreendimentos, em que aqueles que têm menos impacto podem realizar autofiscalização. Quer dizer, aliás, outra coisa que no judiciário está se falando muito é a inteligência artificial, né? Quer dizer, antigamente, para vocês verem como eu estou nisso há muito tempo, né? A modernidade na administração pública era passar da máquina manual para a máquina datilografar elétrica, né? Quer dizer, infelizmente, a administração pública brasileira ainda está na época da máquina de datilografar elétrica. Quer dizer, Rosa, vamos ter que usar a inteligência artificial, já está sendo usado no judiciário. Eu estou falando que o Estado não vai se recuperar, quer dizer, num espaço curto de tempo. Então, na nossa área, São Paulo diminuiu o número de policiais militares. Antigamente era 2.200, agora, não sei se vocês sabem, é 1.800. Aliás, eu acho bastante grave, mas, enfim, quer dizer, como usar melhor esses policiais militares ambientais? Quer dizer, que tipo de orientação, diretriz eu vou adotar usando a inteligência artificial? Porque isso tem uma questão, né, Rosa, que é diminuir a corrupção na ponta, não é isso? Quer dizer, quanto menos você depende da participação humana em decisão aonde fiscalizar ou como fiscalizar, quer dizer, você dá eficiência fiscal, não é isso? Quer dizer, então, eu acho que a gente devia, nós que estamos preocupados com o meio ambiente, levando em consideração que o Estado não vai se recuperar com facilidade, pensar em estratégias de uso de tecnologia, a inteligência artificial, para poder, na verdade, garantir um patamar mínimo de fiscalização. Estou me estendendo, 1.800 homens, temos 645 municípios. Quer dizer, isso dá 3 policiais ambientais militares para município, não é isso? Isso é uma conta de padeiro. Considerando que o policial militar ele trabalha 8 horas, isso dá 1 policial ambiental por município, sem contar férias, doença. Então, quer dizer, ou a gente pensa em modernizar o Estado brasileiro nos nossas questões, ou, na verdade, eu vejo que nós teremos mais dificuldade que temos hoje em termos de ter uma política ambiental com efetividade. Porque faltam muitas leis, mas se as leis que estão aí fossem cumpridas, nós estaríamos num ambiente muito mais favorável, não é isso? Fábio, você e a Rosa, acham que, em razão do momento, nós estamos falando que poucos países estão passando pelo que nós estamos passando, né? No sentido de que nós temos aqui uma crise de saúde, uma crise de economia e uma crise política. Nós conseguimos ter as 3 crises, né? Vocês acham que nós temos algum ambiente para um resgate social, cívico, no sentido de trazer um cordão de proteção ao meio ambiente diferente do que nós já havíamos tido? Quer dizer, será que as pessoas, preocupadas como elas estão hoje com a saúde, elas começam a ter uma nova consciência ambiental? Será que nós teríamos organismos da sociedade civil que teriam esse viés? Porque o que a gente percebe, infelizmente, é que num país que as pessoas, como eu já disse, vou repetir, 99% da população, 99% da população ganha abaixo de R$17.000 e mais de 50% da população ganha R$418 por mês. É um pessoal que tem problema de saneamento básico, de educação, problema o Brasil inteiro de alimentação, de educação. Não estava na hora de estados carros-chefes como
São Paulo, Minas, Rio, enfim, de nós fazermos um cordão cívico, de trazer, aproveitando que está todo mundo preocupado com a saúde, trazer também aqui um viés de preocupação com o desenvolvimento sustentável, de aproveitar que a população está cuidando da saúde através do uso de máscara, de álcool gel, e dizer, escuta, vamos falar um pouco também do lixo reciclado, vamos falar um pouco também de um trânsito, como disse o Fábio, um trânsito escalonado, pensado. Não seria, neste momento, ao invés da gente estar com tanto problema de briga institucional, de quem manda, agora estão utilizando até o doutor Ives para dizer que ele é a favor das Forças Armadas, para dizer que o STF é aquilo, aquilo. Será que nós não teríamos, Fábio, você que faz parte de uma raríssima, raríssima casta de políticos que trouxeram benefícios para a população ao longo do tempo, será que a gente não consegue esse resgate, até em razão desse apelo da saúde, que o público tanto está sofrendo nos dias de hoje? Olha, Carlos, eu acho que, quer dizer, aí eu tenho que ser direto. Eu acho que nós estamos vivendo um ambiente muito polarizado, que é um problema muito sério. A gente sente a polarização em conversa, né? Quer dizer, precisa tomar cuidado, você não reencontra teu amigo há 2 anos, o que você fala para não aumentar a temperatura. Mas eu acho que, nesse momento, Carlos, quer dizer, a gente tem que dar nome aos bois. Eu acho que o presidente da República, Bolsonaro, ele está exagerando na polarização. Quer dizer, todo dia você vê na agenda uma polarização. Quer dizer, o que você falou, quer dizer... Inclusive de desrespeito a qualquer liturgia, né? Não há respeito nenhum à liturgia do cargo, né, Fábio? Não, o que você vê, quer dizer, esses conflitos, quem de nós, quer dizer, acho que, Rosa, você é mais jovem, o Carlos também, quer dizer, quem de nós iria imaginar que depois de 30 e poucos anos da promulgação da Constituição, você teria que estar afirmando princípios democráticos que estão na Constituição? Lamentável, né? Estou dizendo, quer dizer, quem diria que a gente teria chegado a um ponto em que, na verdade, a gente tem que defender a Constituição e os princípios democráticos, o Estado de Direito, quer dizer, ninguém imaginou, eu jamais imaginaria que na minha geração, quer dizer, enquanto eu estivesse vivendo, a gente estaria, quer dizer, enfrentando essa crise institucional que eu acho que está sendo criada, na verdade, basicamente pelo presidente Bolsonaro. E eu falo isso, eu não votei no Bolsonaro, eu não leio voto, quer dizer, então quero deixar claro a minha posição. Mas o fato é que o presidente, nesse seu estilo pessoal de desapego ao cargo, à liturgia do cargo, cada dia ele cria uma crise. Quer dizer, a crise com o legislativo, com o Rodrigo Maia, ou com o Alcolumbre, depois uma crise com o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, enfim. E até é estranho, né, Carlos, porque, quer dizer, alguns dos ministros do Bolsonaro são homens de experiência, concorda? E ao invés de estarem fazendo o papel de pôr água fria na fervura, estão estimulando esse ambiente tenso do país. O país está vivendo um momento muito tenso, vocês concordam comigo? Quer dizer, estou dizendo, chocado, quer dizer, essa discussão que foi levantada, que é o artigo 142 da Constituição, acho que o Ives não colaborou para apaziguar os ânimos, né? Quer dizer, que você está, imagina, discutindo se as Forças Armadas podem ou devem interferir com base no artigo 142 da Constituição. Se podem ser moderadores no caso, imagina. Moderador, o Roberto Jefferson, que foi preso, que vocês conhecem e tal, ele deu uma entrevista, acho que foi na Jovem Pan, dizendo que o presidente pode instituir um ato institucional e aposentar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Estou contando, quer dizer. Agora, para nós é grave a situação do meio ambiente, porque, efetivamente, quer dizer, o presidente tem uma agenda de desmantelamento das instituições ambientais de meio ambiente. Quer dizer, o Ricardo Salles... Desmantelamento, desestabilização, né, na verdade, porque já não bastavam as
as fake news, né, que todo dia você recebe uma enxurrada de notícias falsas, mas daí quando vem o líder maior da nação, e mesmo que não sejam fake news, mas fala da forma como transmite, até notícia boa é transmitida de forma ofensiva, né? Quer dizer, nós de fato precisamos, nós aqui que eu quero dizer, né? Nós que estamos preocupados com o meio ambiente, preocupados em encaminhar como podem ser resolvidas diversas coisas, né, Carlos? Eu acho que, na verdade, acho que a gente pode pôr uma parede e tocar as coisas como a gente sempre fez, né? Encaminhando, fazendo. Você, Fábio, que é uma liderança nessa área, quer dizer, eu acho que a gente pode se unir, porque, na verdade, nós ainda temos um tempo de gestão, né, Carlos? E nós vamos, infelizmente... Rosa, só um minutinho. Você falou da Intervalis, né, daquele evento da ProONG. Eu não sei se vocês sabem, o Carlos sabe porque eu falei com ele. Aconteceu um fato gravíssimo em São Paulo. Quer dizer, garimpeiros foram avistados no Parque da Intervalis, garimpeiros, né? E daí dois guarda-parques foram tentando localizar esses garimpeiros com policiais militares ambientais fardados. O que aconteceu? Os garimpeiros, na verdade, trocaram tiros com os policiais militares e, mais do que isso, mataram o rapaz do guarda-parque, um menino de 28 anos, e foram com a intenção de exterminar os policiais militares. Quer dizer, nós que estamos nessa área de meio ambiente, ou quem está ouvindo, nunca imaginaríamos que garimpeiros iriam enfrentar policiais militares fardados. O que é isso? Quer dizer, todo dia o presidente dizendo, até na mensagem do Moro, ali, não pode destruir equipamento de garimpo. Quer dizer, este governo criou as milícias ambientais. Quer dizer, garimpeiros vão num parque estadual, que, aliás, é um dos mais preservados nossos, e depois enfrentam polícia militar. Isso é gravíssimo. Alguém de vocês conhece algum episódio de garimpeiro ou palmiteiro enfrentar polícia militar? Aconteceu há um mês. Eu queria, Fábio, retomar uma colocação que a Rosa fez, que está justamente nesse eixo que você está colocando. Num debate de bom nível, que nós sempre queremos participar e trazer à baila, você conhece o adágio que é atribuído a São Tomás, que diz assim, in medius virtus est. Então, é muito bom ter o contraponto. Agora mesmo, um dos exemplos democráticos no mundo para enfrentar a pandemia, por incrível que pareça, nos deu a nossa mãe terrinha, Portugal, onde a esquerda e a direita conviveram muito bem nos pontos e contrapontos e conseguiram debelar em tempo recorde a pandemia. Então, o que nós somos contra, quero que eu possa falar assim, se vocês me dão licença, é contra os radicalismos, né? Exemplo, se você coloca uma direita de radical ou uma esquerda radical, você não consegue trabalhar. O contraponto sempre é importante. Então, eu acredito, inclusive, o Fábio ia dizer aqui do ministro Ricardo Salles, o Ricardo Salles fez uma gestão aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que muita gente respeitou, dizendo que foi uma boa gestão. Ele criou interlocução nova, ele fez coisa nova, e muita gente fala do trabalho dele de São Paulo muito bom. Agora, o quanto ele está, hoje em dia, em Brasília, amarrado dentro de uma circunstância em que a gestão e a agenda do nosso presidente Bolsonaro está indicando um caminho que está, como vocês mesmos disseram, a Rosa, desmantelando, isso não é só na área ambiental. É em vários setores do governo. Quer dizer, o que a gente está vendo, e nós que somos operários do direito, é uma ausência de respeito à liturgia do cargo, é uma ausência de respeito às instituições, é uma ausência de respeito ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. Né? São situações de acordos com o Centrão, são situações de incentivar as fake news, de dar uma situação de trazer para a conversa nível planalto de jargões e formas e palavrões de uma verbe oratória muito baixa, que nós não gostamos de ouvir isso. Não adianta dizer que
o presidente da República pode ter a liberdade de falar palavrão numa reunião ministerial, que isso não é razoável em nenhum lugar do mundo. Né? As pessoas têm que ter um respeito à República. Quanto tempo nós demoramos para chegar nesse estado? E se você for olhar, os generais, com certeza, muitos deles não devem concordar com isso. Ou vamos dizer que os militares têm todos essa verborragia. Não é verdade. Quem acompanhou hoje o vice-presidente Mourão em entrevista para a Fiesp, ele foi muito elegante, ele foi muito educado, né, Rosa? Fez respostas saudáveis de interlocução com a indústria, como também em outros setores. Quer dizer, quem se alvitra ao direito de ser político, quem se alvitra ao direito de exercer a liderança, tem que saber lidar com o meio termo e tem que saber lidar com os dois lados. Senão, fica essa questão de que nós estamos incentivando a população a ir para a rua, a brigar, a quebra-quebra. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. E as pessoas estão muito no limite por conta de estarem confinadas, de estarem limitadas no exercício da sua liberdade, não é, Rosa? Sem dúvida. E você veja que o que você está dizendo, né, que nós não imaginávamos que um dia fôssemos ver, fossem dois times de futebol totalmente antagônicos, né, opositores, se unindo contra ações do nosso líder, do presidente da República. Quer dizer, eu acho que nós chegamos num patamar tão forte e tão desequilibrado nesse sentido, e algo que me incomoda muito, quer dizer, tudo que saiu, né, a mídia divulgou, quer dizer, era uma reunião de trabalho, quer dizer, minhas filhas ouvindo aquilo que foi dito claramente, quer dizer, minhas filhas não podem crescer ouvindo o presidente da República falar o que ele falou, né? Quer dizer, nem o seu filho, né? O que você coloca com muita propriedade, eu acho que vale a pena a gente aqui na nossa fala colocar, porque serve de exemplo, né? Para que não sigam esse mau exemplo, né? É isso. Mas, Fábio, por outro lado, falando um pouco de coisa boa, o que a gente tem visto também são empresas, gestores de grandes fundos, né, de empresas grandes, também se mobilizando solidariamente, mas também seguindo agora um novo formato, né, incorporando aí outros critérios de gestão que eu tenho ouvido, principalmente nessa semana, né, o pós-pandemia, sustentabilidade, quer dizer, vários eventos, vários CEOs, inclusive, colocando acerca desse novo critério, que é o ambiental, social e governança, né, quer dizer, mudando um pouco esse contexto de avaliação em razão da pandemia. O que você acha disso? Não, Rosa, eu acho que o mundo hoje, quer dizer, a questão ambiental está na agenda, como você falou, do setor empresarial. Por várias razões. Uma delas que, quer dizer, o alto executivo, ele também é um cidadão e ele, de fato, tem compromisso com temas de cidadania, e entre elas o tema da cidadania ambiental. Segundo, o papel do consumidor. O consumidor hoje é exigente em relação ao meio ambiente, né? Quer dizer, e a sustentabilidade. Quer dizer, você não vai comprar uma roupa da Zara se ela foi acusada de não respeitar o patamar mínimo de dignidade de trabalho. Estou citando a Zara como um mero exemplo. Quer dizer, eu quero ir ao supermercado e ter opção, né, de comprar produtos que gerem menos descarte. Então, isso que eu digo, eu acho que o nosso tema, ou os nossos temas, ganharam uma importância e estão na agenda. Tanto é verdade que, quer dizer, a política ambiental do Bolsonaro, quer dizer, ela está criando terríveis embaraços para o agronegócio brasileiro. Quer dizer, o agronegócio brasileiro está sendo questionado, não é isso? Dia a dia em relação ao desmatamento da Amazônia. Você tem aí em curso uma discussão bem interessante, que é o acordo União Europeia e o Brasil. Você pega lá, quer dizer, do que tange a meio ambiente é muita coisa, entendeu? E a União Europeia dizendo, olha, se vocês não observarem padrões ambientais, nós não queremos acordo. Então, Rosa, eu acho que o mundo mudou. Agora, eu acho que o drama, isso que nós falamos aqui,
Quer dizer, que é um governo, na verdade, que está mandando sinais trocados, entendeu? Não pode mandar sinais de que pode desmatar, que não vai acontecer nada, entendeu? Que estamos relaxando a legislação ambiental. Quer dizer, o Salles foi especialmente infeliz, quer dizer, vamos aproveitar que a pandemia está aí, vamos, como ele diz, passar caneta, né? Passar de pareceres, por exemplo, desses pareceres, vocês são 2 juristas, um parecer que foi adotado é dizer o seguinte, em apps e algumas apps consolidadas não se aplica a lei da Mata Atlântica e se aplica o Código Florestal. Vocês sabem que isso não existe, quer dizer, não existe revogação tácita no Brasil há muitos anos. Então, você dá um parecer dizendo, olha, não cumpra a lei da Mata Atlântica. Não é para cumprir a lei da Mata Atlântica. Uma lei que, quer dizer, ela é de 2006, não é isso? Quer dizer, e que está ajudando o bioma a se recuperar e restaurar o bioma. Então, por isso que eu digo, Rosa, eu acho que tem muitos sinais trocados, e até interessante, porque as entidades fizeram, na verdade, uma publicidade, as principais entidades, em vários jornais, que foi, acho que, a Folha, o Globo, o Estado e tal. E daí, não sei se vocês viram, que saiu um manifesto defendendo o Ricardo Salles. Vocês chegaram a ver isso? Página inteira também. O que aconteceu? A maior parte das entidades que subscreveu esse documento pro Salles não consultou, na verdade, as empresas que fazem parte. Conclusão, vou dar no campo de cosméticos, a Natura, o Boticário e a Avon desautorizaram qualquer relação de apoio delas àquele documento, e assim por diante. O que é isso, Cláudio? Ninguém, quer dizer, o mundo... Ninguém quer ver ligada a alguém que vai cometer, né, essas falhas, é isso. Não, quer dizer, retiraram as assinaturas, entendeu? Estão tentando, na verdade, quer dizer, entre aspas, se retratar, porque realmente o nome delas consta nessas associações, mas até por uma questão de mercado também, quer dizer, tanto o Boticário quanto a Natura investiram durante décadas para ter uma marca, não é isso? Uma marca associada à sustentabilidade, meio ambiente, Amazônia, povos indígenas, para depois de conseguirem consolidar a sua imagem e a sua marca, quer dizer, correrem o risco de ter esse valor intangível dilapidado em função de um documento. Quer dizer, inclusive, acho que o seu Severino conhece bem o Ricardo, né? Eu também conheço ele advogado, né? Ele devia ter se retratado claramente, dizer, não é isso, não quis dizer isso, quer dizer, e não tentar, digamos assim, insistir no erro. Concorda comigo? Quer dizer, Agora, Fábio, uma pergunta para você e para a Rosa. Carlos, só um minuto, deixa eu colocar para você, nós estouramos, inclusive, nosso tempo, mas eu quero, antes de passar para você, fazer suas últimas considerações para o Fábio, cumprimentar aqui a Dora Tischner, que é companheira lá de assento do Consema, a minha, do Carlos, o Walter Lazzarini está aqui nos assistindo, dizendo parabéns pelo intenso trabalho aqui na defesa do meio ambiente, e em especial hoje pela escolha de 2 excelentes palestrantes e referências na questão ambiental. A Irene Grasson, advogada, membro da nossa comissão, também aqui nos assistindo, a Karen Kelly, obrigada a todos pela presença. E as nossas lives, elas têm duração de 1 hora, e como vocês puderam perceber, ela passa muito rápido, né? Na verdade, a gente podia estender essa conversa aqui por mais tempo. Então, Carlos, eu vou te devolver a palavra para você fazer as suas últimas considerações, se despedir, e a gente encerra com o Fábio também, posteriormente. Está falado. Então, Rosa, a palavra é de gratidão, gratidão a você, que é uma querida irmã de jornada nas questões ambientais, e mais do que isso, uma referência de ser humano. Eu sei, você é excelente mãe, excelente esposa, e uma profissional invejável, no sentido positivo de que a gente possa dizer que você é uma inspiração para muitas mulheres que são líderes nesse Brasil. Então, o meu abraço e a minha gratidão a você. Ao Fábio, que é o nosso
padrinho, né, para quem pensa em meio ambiente no Brasil, para quem pensa em desenvolvimento sustentável. É impossível que você queira participar de qualquer linha de trabalho na história do Brasil na área ambiental que não tenha que consultar, compilar os livros do Fábio, a academia do Fábio, as orientações, e essa fala fácil, como a gente todo viu hoje, que o Fábio é uma pessoa extremamente simples, de bom coração, que está sempre preocupado com o país que ele vive, preocupado com uma interlocução de vanguarda com os países de primeiro mundo, preocupado em trazer, e eu já vi o Fábio, mesmo para amigos pessoais dele, puxar a orelha, ele faz isso mesmo, já vi ele chamar a atenção, e sempre faz com muito carinho, que, aliás, é o que tem que ser feito, falar no rosto das pessoas e dizer, olha, isso está certo, isso está errado, e numa democracia é assim que funciona. Então, eu quero agradecer o Fábio, que tem sido para mim um timão, uma luz no túnel, uma pessoa que eu sempre quero ter como referência, como amigo e como padrinho de vida. E, finalmente, dizer a vocês dois, quem sabe a gente não pensa numa agenda azul, não é? Porque nós, a OAB, nós que somos da sociedade civil, tantos organismos como o IASP, o IBDE, o IBEG, até mesmo, acredito, a Fiesp, que está nos acompanhando, o professor Walter Lazzarini, que junto com o Eduardo São Martin fizeram e fazem a história da área ambiental dentro da Fiesp. Por que não pensar numa agenda séria, que não precisa ser uma agenda paralela, mas uma agenda permanente da área ambiental? Que os governos passam, mas nós, que queremos construir um cenário positivo de desenvolvimento sustentável, temos que fincar lá princípios nobres, constantes, em função do nosso Brasil de agora e do nosso Brasil das futuras gerações, que está lá previsto no 225, tão bem marcado na Constituição pelo Fábio Feld. Bom, eu queria endossar as palavras do Carlos, enfim, e dizer, Rosa, obrigado pela oportunidade, e vocês, todos os ouvintes aí, companheiros de luta, que nem o Lazzarini, que eu nem vou contar que é da década de 70, que ele vai se achar muito velho, mas o Lazzarini foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de São Paulo na década de 70 e empunhou uma bandeira que era uma bandeira naquela época simbolicamente muito importante contra os agrotóxicos, pesticidas, o San Martín também, que é meu amigo de outros carnavais, enfim. Rosa, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, ao Carlos, que, como vocês sabem, somos amigos de muito tempo, entendeu? Irmãos, como ele gosta de falar, e a todos vocês que tiveram a paciência de ficar ouvindo dois linguarudos, né, Carlos? Eu e você, né? Abraço aí para vocês. Puxa, eu estou muito satisfeita em receber vocês aqui, quero registrar o agradecimento institucional da Comissão de Direito Ambiental e da OAB Santo André, e endossar as palavras do Carlos também em relação ao Fábio, quer dizer, a sua referência para mim antecede a do Carlos, que veio só a complementar, né? São anos, de fato, de aprendizado com ambos, porque o Carlos, na área jurídica, na verdade, eu tenho débito com o Carlos, não só pelo tanto que ele me ensinou, mas pela receptividade, que eu nunca vou cansar de dizer, porque nós estávamos em polos políticos de ordem opostos, né? E o Carlos, muito cuidadosamente, acabou me convidando para fazer parte da comissão, e para mim foi uma alegria e um aprendizado, e hoje nós nos tratamos da forma como vocês presenciam, né? É uma irmandade, um aprendizado, e que vamos levar para o resto da vida. E o Fábio também, porque nós contávamos no início aqui da nossa, na antessala, que eu fiz parte do PROAONG, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que o Fábio coordenava, e fizemos para esse Brasil afora vários eventos, né, Fábio? Lá em Intervalos, como você colocou, eu tive a oportunidade de ir para Intervalos, fui para Urucu, também num trabalho que você realizou. Eu querido amigo Kiki, né? O Kiki, que depois veio falecer, o Henrique, o Kiki. Exatamente, o Henrique. E vários outros, quer dizer, fui para Mini Rio Mais 10 também, com um projeto seu, na sua liderança. Portanto, é uma história muito longa e eu acho que vale a pena nós até repetirmos este nosso bate-papo para nós registrarmos
outros detalhes e levarmos adiante as propostas que foram colocadas aqui, Carlos, porque eu acho que depende de quem está nos ouvindo, tanto o Eduardo, como você colocou, o Lazzarini, e tantos outros queridos que estão ali, que têm essa preocupação e têm essa boa vontade para levar adiante os projetos que a gente colocar aqui. Muito obrigado pela presença, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.